Nós temos aqui também a participação do doutor Carlos Eduardo Ambiel. Ele é mestre e doutor em Direito pela USP de São Paulo, professor de Direito e Processo do Trabalho. Enfim, também vai aqui no programa hoje somar, né? 3 especialistas. True Podcast está demais hoje, né? Vamos acompanhar? Bom, boa noite. Pensando em contribuir com o debate, eu gostaria de lembrar a vocês 2 coisas. Quando se fala numa proposta como essa PEC da 6x1, ela trata de 2 assuntos. O primeiro é a quantidade de dias que se trabalha na semana versus o dia que se descansa. A ideia da escala 6 dias de trabalho por 1 dia de descanso, que é uma tradição também muito vinculada à própria religião e à religião católica, especificamente. Porque, se nos lembrarmos da criação do mundo trazida pela Bíblia Sagrada, o que se relata, né, os apóstolos relatam, que Deus, que criou o mundo em etapas, né, cada dia foi criando uma parte até criar o homem, e depois de 6 dias de criação, no 7º dia, Deus descansou. Então, para os homens que são filhos de Deus, se o próprio Deus, que é superior, precisou descansar 1 dia depois de 6, o homem também precisaria. Isso deu fundamento religioso e ideológico para que a maioria dos países ocidentais adotasse esse modelo. E o Brasil não é diferente, vem dessa tradição. Embora os feriados, né, e a liberdade religiosa no Brasil não vincula diretamente a religião aos feriados, mas a tradição do descanso aos domingos inclusive com a ideia de que o domingo é o dia do Senhor, dedicado à própria religião. Outra coisa é a quantidade de tempo trabalhado na semana. Desde a Revolução Industrial e do surgimento de uma nova estrutura de trabalho no mundo que substitui as antigas corporações de ofício e a própria ideia de uma sociedade organizada nos antigos senhores feudais na Europa, é aquela ideia de que eu passo a ter uma indústria com máquinas a vapor, com donos de capital, com mão de obra abundante e, num primeiro momento, uma liberdade. Não havia limitações, e aí ocorreram alguns abusos. Abusos, né, jornadas de 12, 14, 16 horas trabalhadas, inclusive envolvendo mulheres e crianças sem nenhuma proteção. E aí, no início do século passado, em 1919, com o fim da Primeira Guerra Mundial, surge a Organização Internacional do Trabalho e com ela uma primeira sugestão de que o tempo do dia seja dividido de 3 formas. 8 horas para o descanso, 8 horas para o trabalho e 8 horas para lazer. Então aí sugere-se a ideia de que uma legislação no mundo tenha uma limitação de jornada de até 6 dias e 8 horas em 6 dias dariam 48 horas. Ao longo do século passado, esse período foi sendo reduzido em muitos países do mundo e até no Brasil. O Brasil começa essa legislação sobre 48 horas e em 88 reduz para 44, ainda com 6 dias, mas com 44. Mas há uma pressão política para que alguns países, né, como o Brasil, continuem essa redução. E há países na Europa que já fizeram essa redução. Mas isso depende muito da estrutura econômica de cada país, sem dúvida. Mas há um debate de que em algum momento a jornada precisa ser reduzida, visando não só a criação de mais emprego, mas também uma nova ordem da sociedade que parte do trabalho humano é substituído por máquinas e por inteligência artificial. Então se imagina que em algum momento da história, isso talvez não demore muito, as pessoas não precisam mais trabalhar como trabalharam outro momento da sociedade. E aí haveria justificativa para uma semana menor, ou um número de dias de trabalho menor, um número de horas semanais menor. Então é uma proposta polêmica, porque tem vetores econômicos relevantes, mas não é uma proposta absurda, porque está de acordo com uma nova transformação da sociedade, principalmente a partir da evolução tecnológica, e que nos instiga, talvez não daqui muito tempo, a pensar numa sociedade que é possível produzir a mesma coisa, trabalhando-se menos. E aí, talvez faça sentido que as pessoas trabalhem menos dias na semana, se organizem melhor, mas para uma transformação tão drástica aqui no Brasil, em que há muitos pequenos empreendedores e que são empregadores, é necessário analisar também o impacto econômico sobre a produção, sobre o custo, sobre o preço. Então não é um debate simples, mas sem dúvida é um debate necessário. Espero ter contribuído. Um bom programa a todos. Obrigado, doutor. Contribuiu muito. Pode ter a mais absoluta certeza.
E tanto a doutora que está aqui conosco hoje, como também os doutores que participaram aqui por vídeo, já estão dentro de uma listagem que volta e meia estarão conosco aqui no True Podcast para ajudar a trazer sempre a verdade para você que está acompanhando a programação.